Olá, alunas, olá, alunos. Eu sou a professora Karina Seron e essa é a nossa aula número 3 da disciplina de Design Estratégico e Criativo. Então, nessa aula, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as bases do Design Thinking, sobre criatividade e algumas ferramentas de ideação que podem ser utilizadas nesse momento de ideação. Então, a gente tem aqui um pouquinho sobre unidade 2 e 3 e 4, e vamos conversando um pouco mais sobre isso. Então, para começar, eu trouxe aqui alguns conteúdos mais gerais do que a gente entende, da aplicação do Design Thinking em uma empresa. Então, comumente, essa aplicação ela vai prever algumas etapas e é bem interessante de a gente observar, a gente vai falar mais no meio da aula sobre isso, que essas etapas, elas se encaixam perfeitamente nas etapas de um processo criativo. Então, é muito semelhante ali quando a gente pega a anatomia de um processo criativo, desde a identificação ali de um problema, na inspiração inicial, ali naquele primeiro momento, até esse momento de ideação, ali antes de preparação, depois de ideação, de verificação. Então, essas etapas do Design Thinking, elas são assim, perfeitamente etapas de processo criativo, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais adiante. É que eu vou comentar um pouquinho com vocês a respeito dessas etapas. Então, a primeira, a gente tem ali a identificação de um problema específico ou desafio que a empresa enfrenta. Então, pensando isso no contexto da aplicação dessa metodologia, dentro de uma empresa. Então, a gente tem um momento ali de identificação, que a gente pode interpretar também como uma inspiração inicial, que é o ponto de partida. E lembrando sempre que quanto melhor esse problema ele tiver ali melhor definido, mais fácil vai ser. E cabe destacar que, quando a gente pensa em processo criativo, não há uma linearidade. Então, eu posso estar lá na avaliação, lá na verificação, identificar que a minha ideia não está legal, talvez o meu problema não foi bem definido, e eu ter que retornar ao início e começar tudo de novo. Então, isso é muito, muito comum quando a gente pensa e fala de criatividade, de processo criativo. Depois que eu vou identificar meu problema, então, vamos supor, eu preciso fazer eu identifiquei aqui um problema numa empresa, dentro de um setor de vendas, por exemplo, eu vou precisar, fazer uma mudança. Eu vou ter que me preparar para isso. Então, eu vou ali naquela etapa 2, pesquisas para compreender as necessidades e perspectivas dos usuários e partes interessadas. Aqui eu vou ter que fazer, uma série de pesquisas, eu vou me preparar para resolver esse problema. Depois, eu tenho ali definição clara de um problema com base nas informações pesquisadas e coletadas, considerando as necessidades dos usuários. Então, a partir dessa pesquisa, eu vou conseguir refinar e identificar melhor o meu problema. Depois, eu tenho ali, desenvolvimento de protótipos rápidos das soluções mais promissoras. A gente pode entender a etapa anterior ali de definição clara de um problema também como uma etapa de ideação, onde eu vou ter algumas sugestões e ideias do que eu preciso resolver. E depois eu vou na parte de desenvolver protótipos, Eu vou tentar ali também ver o que melhor vai funcionar. Então, se eu estou com um problema ali no setor de vendas, de repente é um site, como que eu posso resolver isso, Que ferramentas eu vou tentar simular aqui formas de resolver isso dentro desse site, se for a questão da usabilidade, se for a questão da navegação ali, uma questão gráfica de design que eu posso resolver. Então, eu vou fazer algumas experiências. Aí eu tenho a implementação de soluções de maneira gradual, começando com testes piloto, e depois a avaliação regular dos resultados obtidos em relação aos objetivos estabelecidos. E aqui eu vou fazer, então, essa avaliação, vou ver se isso vai funcionar ou não, se isso deu certo, junto ali também com o usuário, Eu vou ter que fazer ter esse feedback. E, claro, como eu comentei, pode ser que tudo dê errado, que a gente não consiga resolver o problema, que a gente tenha que voltar lá do início, ou então voltar para uma etapa anterior, que é a etapa ali de piloto, de repente de protótipo, refazer esse protótipo. Então, de um modo geral, não é uma coisa linear, é algo que vai ter ali algumas mudanças. E dentro disso, o nosso livro vai comentar um pouco sobre algumas bases do Design Thinking. A gente tem empatia, criatividade, colaboração, que são as principais bases
dessa metodologia, digamos assim. E aí, vamos começar falando um pouco de empatia. Na aula passada, a gente comentou bastante sobre isso, que é a questão do design centrado no usuário, né? Pensar, assim, não num design feito apenas para designers, mas pensar num design feito também para as pessoas. E aí o nosso livro destaca, né, o design como um processo multidisciplinar, adaptativo, baseado na formulação e resolução de problemas que visam a um equilíbrio desejável e viável entre os desejos, nem sempre conscientes dos usuários e as entregas que trazem valor às organizações, incluindo as startups. Então aqui a gente vê que nem sempre o usuário sabe o que quer, né, o que precisa. Isso é um pensamento que o designer ou que a pessoa que trabalha, né, com uma área criativa, um profissional da criatividade, ele consegue prever isso. E ali a gente tem também, ó, o início do processo criativo de todos os designers devem estar baseado na empatia. Então, sempre voltado para essa perspectiva do usuário também, né? Se colocar no lugar do cliente, se colocar no lugar do usuário. E aí diz, né? Para entender as suas necessidades, mesmo que eles não saibam quais sejam. Então, a gente precisa sempre estar antecipando isso. E aí, o livro vai apresentar também o mapa da empatia, que é uma ferramenta que pode ser utilizada ali também para traduzir essa perspectiva do cliente, de como ele se sente em relação também àquele produto, como ele pensa, né, como ele vai interagir com aquilo. Então, a gente cria ali uma persona, um usuário, uma ideia de usuário, né, para que a gente possa se basear. Então, esse seria um dos pilares. E depois a gente entra na criatividade, que é o que a gente vai aprofundar um pouco mais nessa aula, que é esse aspecto da criatividade, porque a aula passada a gente já falou bastante de empatia, a gente comentou muito a respeito ali, né, do design centrado no usuário. E hoje a gente vai se apegar bastante nessa ideia da criatividade e também das etapas ali, né, das ferramentas de ideação, dessa etapa de ideação, certo? Então vamos começar pensando um pouco sobre criatividade. Na aula passada a gente pensou um pouco sobre o que é design, como ele é visto, como ele é comumente associado a questões também, muitas vezes até estéticas, né? E aqui a gente vai pensar um pouco sobre como a criatividade ela é comumente vista, imaginada, e geralmente há uma espécie de aura sobre isso, né? Sobre o que é ser criativo, sobre uma coisa inalcançável, algo que só algumas pessoas são, né? A criatividade é uma coisa de artistas, é uma coisa de pessoas iluminadas, pessoas que nasceram com um dom. Então, comumente essa ideia do dom, ela aparece, né, em vários discursos, a ideia de que a criatividade é algo, assim, muito romantizado, idealizada. Mas não, né? E de onde isso vem? Isso vem especialmente da forma como a gente aprende as coisas, né? Então, a partir dos dicionários de língua portuguesa, a gente encontra algumas definições, né, de criatividade que vão dizer ali que é uma capacidade de criar ou qualidade de quem é criativo. Então, já diz ali uma capacidade, uma qualidade, que intui que apenas algumas pessoas tenham, algumas pessoas sejam criativas, tenham essa qualidade. Que, por sua vez, é referido como aquele que cria ou inventa. Então, a criatividade aparece também associada a uma ideia de invenção, de algo que, né, aquele que tira do nada, de uma coisa que vem do nada, e muitas vezes associada até mesmo a algo assim, de Deus ou espiritual, como se algumas pessoas tivessem nascido criativas e outras não. Então é bem comum essas definições nos dicionários, né? Que vão reforçar essa ideia de dom, essa ideia de algo inalcançável. Já as teorias pré-científicas, né, algumas décadas atrás, vão relacionar também, muitas décadas atrás, assim, né, antes da década de 50, vão relacionar a um estado de loucura, a algo completamente irracional, sobrenatural, uma força cósmica, né? Uma inspiração divina. Então, isso tem muita ligação com essa ideia de um artista louco, uma pessoa que cria em um estado apenas irracional, de pura emoção, como se o momento em que eu estou pintando um quadro, o momento em que eu estou criando algo, eu estou completamente fora da minha racionalidade, eu esteja apenas, né, senti ali uma coisa, tive uma inspiração, algo que fosse, né, completamente irracional.
E essa é uma ideia também equivocada, né, de que a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Já a partir da década de 50, a criatividade ela passa a ser compreendida também como uma ciência, né? Então, ela passa a ser estudada por diversos autores e autoras. Eu trouxe aqui alguns para a gente pensar hoje, né, dessa ideia de processos criativos, etapas de processos criativos, mas passa a ser encarado como uma ciência, então passa a ter um pouco mais de uma relevância acadêmica, né, ser mais estudado, teorias se iniciam também. É interessante pensar que a ideia de processo criativo, como a gente entende hoje, ela vai começar há muito tempo com o matemático Poincaré, que ele vai comentar que depois de uma noite mal dormida, né, ele teve uma resposta para uma coisa que ele vinha trabalhando há muito tempo. Então, a partir de uma questão ali que a gente chama, né, de consciente, inconsciente, quando eu durmo, quando eu estou fazendo uma outra coisa, uma outra atividade, quando eu estou tomando banho, quando eu estou caminhando no parque, que é o momento que eu esqueço um pouco daquele problema, a gente chama de incubação isso. É quando as minhas ideias aparecem, quando as minhas ideias surgem, elas vêm, né? E a partir dessa observação, ele observou que a partir do momento em que ele estudou bastante, ele tentou encontrar respostas, ele se dedicou ali a um problema e foi dormir, isso apareceu. Então, veja, temos uma identificação de um problema, ele vai se preparar para esse problema, ele vai estudar. A gente acabou de falar ali da identificar um problema, se preparar para esse problema, né, no design thinking. Ele dormiu e teve essa ideia. E aí ele foi verificar isso, né? Como eu comentei, tem a parte de verificação, de ver se isso funciona ou não. Foi verificar se isso estava correto. Então, foi a primeira vez que ele, né, observa e registra essas etapas de um processo criativo. E a partir disso, muitos outros autores também vão apresentar as suas perspectivas a partir, né, em relação a isso. E a criatividade, ela vem muito da questão da subjetividade, né? De cada pessoa, de cada indivíduo. Então, todo mundo, todas as pessoas podem ser criativas. É claro que algumas pessoas, elas foram mais incentivadas do que outras pessoas. Então, quando eu sou uma criança, por exemplo, que eu tenho ali meu momento das fases do porquê das coisas, se eu tenho alguém que me responde, que me dá uma atenção, que observa aquela minha curiosidade, que estimula a minha curiosidade, eu vou crescer um adulto muito mais curioso, muito mais criativo. Se eu fui uma criança que comumente tinha ali alguma curiosidade, não tive oportunidade de ter respostas, não fui incentivada, incentivado, é comum que eu possa crescer um adulto não tão curioso, um adulto que não vai buscar tanto, né, saber o porquê das coisas, como as coisas funcionam, e não vou ser um adulto tão criativo assim. Então, veja, não é uma questão tanto de dom, mas uma questão, né? Aliás, não é uma questão de dom, perdão, não é uma questão de dom, mas é uma questão de como eu fui me desenvolvendo ao longo da minha vida, ou seja, da minha subjetividade, das coisas que eu conheço, das coisas que eu acesso, dos lugares que eu fui, né? Se eu viajei, se eu não viajei, se eu tive oportunidades, então tudo isso vai influenciar na forma como eu sou criativo. Se eu li bastante, se eu costumo ler, se eu gosto de experimentar coisas novas, né? Então, essa é uma forma também de desenvolvimento de criatividade, é você ampliar o seu repertório criativo. Então, cada pessoa, ela vai ter o seu repertório criativo, vai ter as coisas que você conhece, e as suas ideias, elas vêm de onde, né, das coisas, de onde? Do seu repertório, então, das coisas que você conhece. Então, quanto mais coisas eu conheço, mais coisas eu acesso, mais criativo eu vou ser, mais ideias interessantes e potentes eu vou ter. Então, isso é bem importante da gente observar. Então, se eu quero ser uma pessoa criativa, eu preciso pensar nisso, eu preciso ampliar meu repertório, eu preciso ter hobbies, eu preciso explorar minha criatividade. E é isso, assim, então não é um dom, não é um estado de loucura, né? Vem da subjetividade, vem das coisas que eu conheço, vem do meu repertório criativo. E aí, pensando nisso também, a gente pode pensar na ideia de uma linguagem autoral, por exemplo, né? Ah, eu sou um artista que eu tenho uma linguagem autoral, que é uma linguagem minha, eu sou criativa, consigo criar algo novo, algo meu, eu tenho a minha poética. Então, isso vem também de uma outra coisa que é bem importante, que é a técnica.
Então, é a minha personalidade, é o meu autoconhecimento, é o que eu sei de mim, o que eu conheço de mim, é o meu repertório, a minha subjetividade, aliado ao meu conhecimento técnico. Então, é eu saber manusear ali um software, é eu saber desenhar, né? Depende da área que eu vou estar. De repente, eu saber, né, me expressar ali por meio de um programa de computador, isso já vai me ajudar bastante. Se eu não sei a técnica, eu só vou ter boas ideias, talvez eu não consiga expressar isso. E se eu só tenho a técnica e não tenho ideias, não tenho um repertório, uma subjetividade, eu vou só estar copiando coisas que as outras pessoas fazem. Então é importante pensar sempre nisso. Se eu quero ter um trabalho autoral, se eu quero me destacar por aquilo que eu faço, ter ideias mais originais, eu preciso pensar muito em desenvolver essas duas coisas, né? Que é a minha subjetividade, o meu repertório criativo, a minha linguagem, né, ali poética, algo que é da minha vivência, da minha história, da minha trajetória, aliado ao meu conhecimento técnico, né? Então aprender a mexer nos softwares, aprender, né? Hoje em dia que as coisas são muito mais digitais também, dominar essas ferramentas digitais também isso é muito importante. E aí sim eu posso dizer, eu tenho um trabalho autoral, né? Eu consigo expressar as minhas ideias. Tem uma expressão que é legal, que é sui generis, que é único no gênero, né? Então, de muitos artistas, aquela pessoa é sui generis. De muitos chefes de cozinha, aquela pessoa é sui generis, é única no que faz, se destaca pelo que faz. Então, é algo aí para você, aluno, refletir. Como é que você quer desenvolver esse seu trabalho, né? Você quer buscar por um trabalho autoral, por exemplo, né? E muito dessa ideia de algo louco, irracional, uma emoção, um dom da criatividade, vem justamente da propagação do pensamento cartesiano que vai separar a razão da emoção, né? Entre razões e emoções. Então aqui a gente, né, tem essa imagem ilustrando um pouco isso, né? Como se o lado ali racional é um lado mais frio, calculista, e o lado da criatividade é o lado emocional, né? Como se como se fosse possível separar, e não é possível separar isso, né? Quando a gente está criando, é as duas coisas. A gente viu agora ali no início da aula essas características de etapas do design thinking, né? Que vai dizer lá que eu tenho que identificar um problema e eu tenho que me preparar para ele. Como é que eu me preparo? Né? Como é que eu vou estudar um problema? Eu não vou estudar um problema num estado de loucura, né? No estado irracional, emocional apenas. Não tem como. Eu tenho meu momento de pensamento, e até quando eu estou criando, quando eu estou tendo uma ideia, né? É a emoção encarnada, né? A gente pensa sentindo, é pensar sentindo. Então, isso é muito importante para quando a gente fala de criatividade, pensa em criatividade, é muito importante considerar que são as duas coisas juntas, né? É razão, é emoção, então é uma mistura disso, né? Não é, criatividade não é algo emocional, não é algo assim, nem algo racional. É as duas coisas. Então, no momento em que eu estou criando, eu estou acessando meus repertórios, eu estou pensando, eu tenho intenções estéticas, que a gente comentou na aula passada disso, né? Que eu comentei de intenções estéticas, eu tenho minhas intenções estéticas. E, né, eu estou pintando ali, se eu sou um artista, eu estou pintando um quadro, eu estou pensando nas cores, eu estou pensando nas formas, eu estou pensando como é que eu vou articular isso. Então, é importante isso ficar claro, que a criatividade, ela acessa esses dois mundos, né? Razão e emoção. E aí existem outras coisas que são bem importantes para a gente pensar a criatividade, que é entender como é que a gente cria hoje, né? Como é que eu estou criando hoje? Por exemplo, a gente tem uma ideia sempre de que a criatividade é algo, né? As ideias, né? Vai resultar ali em um produto novo, em um produto completamente inovador. E muitas vezes, né, a gente esquece que inovação está associada, por exemplo, à sustentabilidade, a outros aspectos, e não a algo completamente novo, né? A gente já comentou isso também nas nossas primeiras aulas. Mas aqui é interessante entender o que é que se cria hoje, como é que se cria, como é que a criatividade ela vai operar hoje, né, nas nossas vidas, assim, no nosso contexto social. E aí eu trago um pouquinho da Ana May Barbosa para discutir isso. A Ana May Barbosa é uma arte educadora brasileira, amplamente conhecida, uma estudiosa muito interessante, o trabalho dela é incrível. E a Ana May vai falar bastante a respeito disso, né, dos paradigmas da criatividade.
Então, quando a gente pensa lá no período do modernismo, por exemplo, ali, né, começo do século XX, 1905, 1910, 1920, até 30 ali, vamos colocar assim, a gente tem alguns né, movimentos artísticos, por exemplo, mas isso vai na literatura, na arte, em vários campos, né? E esses movimentos, eles são movimentos muito conhecidos como movimentos de rupturas, né? A gente tem os ismos ali, né? Futurismo, surrealismo, cubismo, vários movimentos, e um vai rompendo com o outro em um período muito curto de tempo. Um vai fazer uma coisa completamente diferente do outro. Cabe destacar também que nesse contexto, né, de pintura, a gente até comentou na aula passada, né, da arte pela arte, das fases ali, das eras transestéticas do Lipovetsky. Então, seria essa arte pela arte, um momento de experimentação, de fazer coisas novas, coisas diferentes, por exemplo, né? A gente tem um pouco no final do século XIX ali, o surgimento da fotografia e de outras coisas que vão levar as pessoas a buscarem também outras formas de usar a arte, né? A gente tem períodos ali pré-Primeira Guerra Mundial também, depois um período entre guerras também que vai influenciar nesses movimentos artísticos na Europa, por exemplo. E a gente tem isso, né? Um desejo de fazer algo completamente novo. Então ela destaca que no modernismo ali havia muito essa ideia de originalidade, que é fazer algo novo, romper com as tradições, romper com o que é tradicional, com o que eu já conheço, com aquela ideia de belas artes, de escolas de belas artes, por exemplo, né? De neoclassicismo, que era forte também, academia, né? De arte, aquele aspecto acadêmico. E a flexibilidade, porque começam aqui algumas coisas, formas diferentes de pintar, por exemplo, de fazer arte, né? Eu tenho ali uma colagem, eu tenho uma coisa ou outra que eu posso flexibilizar dentro da arte, eu tenho o início de arte contemporânea também com, né, o ready-made, a gente tem objetos que são arte, né? Que de repente eu falo que um mictório é uma arte, eu falo que um banco com uma roda de bicicleta é uma arte, ali no início do século XX. Então, essas coisas, né, vão estar ali voltadas para essa, do que era ser criativo naquele momento, né? Então, a criatividade no modernismo era eu ser original, era eu romper, era eu fazer, né, romper com o passado, havia um entusiasmo em relação ao futuro. E depois, na contemporaneidade, que é o momento que a gente está agora, então acaba virando um momento ali de elaboração e influência. Alguns autores vão comentar, por exemplo, um Bauman, por exemplo, vai dizer assim que a gente, o sujeito, assim, né, o pós-moderno, ele, ele vai perder um pouco das suas referências, né, o sujeito de agora, assim, ele vai perder um pouco das suas referências de criação, por exemplo. Porque lá no modernismo, com esse rompimento com a tradição, com esse rompimento do que é clássico, essa pessoa ela ganhou mais liberdade, né, de escolha, de acesso, de muitas coisas, e acabou ficando um pouco perdido. Então, é comum que hoje, na nossa criação, a gente se volte aí para alguns referenciais do passado. E a gente tem observado isso, né? Uma série de releituras, de recriações de coisas, de união de coisas que já existem. A gente não tem visto nada completamente novo, completamente original, que rompe com tudo, né? A gente tem visto uma série de releituras e coisas, né? Um exemplo disso, por exemplo, dentro do um exemplo disso, por exemplo, um exemplo disso, pensando no design de interiores, quando a gente observa o estilo contemporâneo, a gente observa um mobiliário ali, né, uma cadeira Louis XV, uma cômoda barroca, junto com um tapete contemporâneo de agora, com um sofá com umas linhas mais retas. Então há uma mistura, né? De repente eu tenho uma peça clássica com uma pintura laqueada mais nova, né? Um lustre no meio da sala, de uma sala completamente, né, contemporânea, com o mobiliário do modernismo. Então, há essa mistura, essa mescla de estilos, de referências, que é muito comum na contemporaneidade, que a gente está o tempo todo acessando esse passado, né, se voltando um pouco para isso. E isso se reflete em hobbies, né? A gente tem visto muito colecionar vinil, tirar fotos analógicas, bordar, coisas que são do passado que têm retornado.
A moda é muito assim também, a moda está sempre voltando, retomando, né, décadas atrás. Então, a nossa criação hoje, as coisas que a gente faz, que a gente performa enquanto sujeitos ali, são coisas sempre, né, fazendo essa atualização do passado. E aí é isso que a Ana May vai falar, né, que o que é ser criativo hoje é um pouco isso, né, fazer essa elaboração de coisas. E aí ela traz essa ideia de fluência, porque hoje os suportes são muitos, né? Se a gente for pensar em arte mesmo, a gente está se envolvendo ali, né? A gente tem várias formas de arte, às vezes um bordado é arte, então eu tenho vários suportes, não é mais só uma tela e uma escultura, como era antes, eu tenho uma série de suportes, né? Então tem uma fluência maior, e a gente está sempre elaborando esse passado. Então, para resumir, assim, né? A criatividade hoje, ela não é como era no modernismo, em que a gente tinha ali, né, uma série de rupturas, é uma coisa hoje mais de unir coisas que existem, transformar, mudar, atualizar, trazer com uma nova cara, né? Então, as coisas que a gente tem criado hoje são assim. Isso é bem importante para a gente entender que criatividade, sobretudo hoje, não é uma coisa completamente nova, não é uma coisa que eu vou inventar a roda. Na verdade, eu vou atualizar a roda, né? Seria mais ou menos assim. E aí, pensando nisso, a gente tem uma série de modelos de processo criativo. Então, muitos autores ali vão apresentar suas formas de processo criativo, suas pesquisas sobre processo criativo, que vão desde 2 fases até 7 fases, por exemplo. Eu destaquei ali do Baxter, porque eu acredito que seja a mais utilizada, e ela, inclusive, ela se encaixa bem, pensando no design thinking, assim, nas etapas do design thinking, né? Que são etapas de resolução de problemas, né? De uma certa forma. Então, eu acredito que se encaixa perfeitamente, mas a gente tem ali as fases, né? Van Roy, a Feiga Oster, que vai propor ali 3 fases. Tem o Osborne também, né? Que é bem parecido ali, na verdade, com o Baxter também, mas vai ter uma mudança até mesmo do nome, né? De uma fase ali, né? De orientação, inspiração inicial, análise, essa ideia de ideação, que é parecida com a do Baxter, de iluminação, que a gente pode dizer que são coisas bem parecidas, a iluminação e a ideação. Tem também ali que eu gosto muito de uma fase, que é do Gomes, que é a esquentação, que é fazer rascunhos, propor coisas de forma manual, desenhar, né? Eu acho isso muito legal também, acho isso muito proveitoso, digamos assim. Eu até trouxe aqui para vocês verem, né, um caderno meu, ó, caderno sketchbook, caderno de artista, esse aqui é um caderno viajeiro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Acho que mais para trás. Aí, caderno viajeiro, né, um caderno que eu posso levar, fazer anotação, esquentação, que é algo que tem se perdido ao longo do tempo, mas que é uma ferramenta de criatividade muito importante, muito potente. Então, é algo que eu indico para vocês, alunas e alunos, terem essa ferramenta, né? Terem um caderninho, algo que você pode carregar com você, isso é muito legal. Então, é bacana observar, porque cada pessoa funciona de um jeito, cada pessoa vai ter um processo criativo de uma forma, vai lidar com isso de uma forma. Eu funciono muito como essa que eu destaquei do Baxter ali, eu acho que eu me identifico muito. Então, tem a inspiração inicial, que é o momento que eu tenho um contato com o problema, com o que eu preciso resolver. Aí eu tenho a preparação, que é o momento em que eu vou estudar para resolver esse problema. Eu tenho a incubação, que é o momento em que eu me afasto um pouco desse problema, eu vou caminhar, eu vou tomar um banho, eu vou desenhar, eu vou fazer uma outra coisa, que é quando o meu cérebro vai trabalhar, né? Vai fazer aquele jogo consciente, inconsciente. E aí eu vou ter a iluminação, que é o momento que eu vou ter ideias, e aí eu vou verificar essas ideias, eu vou ter um momento ali de verificação, certo? Então, né, eu posso fazer ali nessa verificação uma prototipagem, né? E tem esse momento ali de iluminação, que eu vou ter ideias também, que eu posso aplicar ferramentas, né? Algumas ferramentas de geração de ideias. E é isso que a gente vai falar um pouco agora. Eu destaquei, eu trouxe algumas ferramentas também que o nosso livro aborda, mas eu trouxe uma outra ferramenta que não está no livro, para conversar com vocês também, que é o painel semântico. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre brainstorming. O brainstorming é, sem dúvidas, uma das ferramentas de geração de ideias mais utilizadas. Aqui no Design Thinking é muito utilizado, especialmente no momento ali de ideação. Então, é uma ferramenta muito útil. E ela pode ser usada para qualquer coisa, né? Para a nossa
vida, assim, não só para o trabalho, mas para vários aspectos. Inclusive, eu vou fazer até uma indicação, um desafio, para você, aluno, testar essa ferramenta. Então, foi criada pelo Osborne em 53, né, uma técnica ali de gerar ideias, é conhecida como tempestade de ideias, chuva de ideias. E ela pode ser feita sozinho, eu posso aplicar essa ferramenta sozinho, ou em grupo. Quando aplicada em grupo, ela requer como que eu posso dizer, algumas características, assim, né? Então, eu vou ter uma figura do líder, que é quem vai apresentar o problema, que vai apresentar o tema, e eu tenho, né, as pessoas que vão dar movimento ali, são os participantes, e posso ter também convidados. Então, se eu estou, por exemplo, trabalhando para uma empresa de calçados, de tênis, estamos criando um tênis, eu posso chamar pessoas que são da área, pessoas que entendem do assunto, né, de materiais, entendem de produto, ou pessoas que entendem do mercado, né, que podem auxiliar ali dentro dessa chuva de ideias, que podem contribuir com essa chuva de ideias. E aí, a partir de um tema, as pessoas são convidadas a falarem livremente palavras que vierem na mente, né? Aqui tem um exemplo, ó. Existem aplicativos também que fazem isso, né? Eu posso, conforme as pessoas vão digitando, se for uma coisa online, né? Uma aula, algo assim, elas vão digitando e vai aparecendo nesse quadro. Ou esse líder, né? Vai alimentando ali esse quadro. Então, ali eu tenho uma palavra maior, que é uma palavra-chave, é um tema. Então, por exemplo, escola. Ou, por exemplo, estou desenvolvendo lá o aplicativo da papelaria escolar. De um aplicativo, posso colocar lá uma palavra-chave. E a partir dessa palavra-chave, as pessoas vão falando outras palavras e vão dando ritmo a isso. E aí, existem, né, tem autores, por exemplo, o próprio criador do método vai dizer que quanto mais palavras, melhor, e que as primeiras ideias não são tão interessantes, porque são mais rasas, né? Escola, estudar, por exemplo, né? Educar, cadernos, né? E que as próximas palavras, as que vêm aliadas a essas, né? Porque a partir dessas vão ter que ir aprofundando mais, são mais interessantes. E já tem autores como Baxter, por exemplo, que vai dizer que não, que muita informação dificulta depois a filtragem da ideia. Então, são ideias que, né, os autores vão apresentando, mas que cabe aí cada um refletir, pensar e testar também, né? E aí pode ser que alguém diga uma palavra que não tem muito a ver, ou que seja engraçada, ou que seja diferente, e a gente não pode julgar. Então, a ideia aqui é não julgar, né? Todas as ideias são bem-vindas. E, de repente, uma ideia que não é tão legal, que pode ser ruim, ou que pode ser, né, não tão criativa, ela pode ser útil, porque ela vai ajudar, de repente, uma outra pessoa a ter um outro insight. Então, é uma coisa bem livre, né? E aí, a partir disso, essas palavras, essas ideias que surgem dessa ferramenta, elas podem ser utilizadas também em outras ferramentas, como é o caso do mapa mental, como é o caso, por exemplo, de um painel semântico, do Scamper, pode ser usada para outras ferramentas. Então, esse aqui é um primeiro levantamento, mas pode ser usado depois para outras coisas, né? E aí eu trouxe o painel semântico e o moodboard, que embora ele não esteja ali no nosso livro, no nosso material, ele é bem interessante. Se eu estou pensando em apresentar uma proposta visual das minhas ideias, se eu tenho que apresentar isso, então é uma estratégia, uma forma. Eu posso fazer esse painel de diversas maneiras. Então, eu posso pegar as principais palavras que eu levantei no meu brainstorming, por exemplo, um tema de escola, ali, um tema estou organizando um aplicativo, né, para uma loja de material escolar. Quais foram as principais palavras que saíram ali, né? Eu posso pegar essas palavras e trazer para o meu painel semântico. É uma forma. E esse painel semântico, ele pode ser feito digitalmente, como esse primeiro exemplo. Ele pode ser feito com objetos, eu posso reunir objetos e fazer uma foto, pequenos objetos, texturas, cores, informações, estilos. Ou eu posso fazer manualmente, eu posso recortar
revistas, jornais, imprimir imagens e fazer ele na forma manual. Então, existem todas essas estratégias. E aí eu quero desafiar vocês, né? Pensando no que eu comentei agora há pouco, que para ter uma linguagem autoral, para ser um criador, uma pessoa criativa, é importante que eu tenha um autoconhecimento, que eu entenda como eu funciono, como eu sou, as coisas que eu gosto, né? As coisas que, a forma como eu crio, tudo isso é importante a gente entender. Eu quero convidá-las e convidá-los a fazerem um brainstorming pessoal. Então você coloca o seu nome ali no meio e vai elencando palavras que vierem à sua mente sobre você. Então, eu, Karina, coisas que eu gosto, que eu, né? Café, chocolate, cachorros, arte, museus, cafeteria, séries, filmes, verde, que é uma cor que eu gosto, preto, cores que eu gosto, né? E aí você vai, né, colocando ali tudo que tem a ver sobre você, coisas sobre você. E depois você tenta transmitir isso num painel. Você cria um painel semântico sobre você, assim. Então isso é muito importante, é legal. Tem gente que tem muita dificuldade de fazer isso, né, de se observar. Eu faço todo ano. E cada ano eu percebo que eu mudei, que eu sou uma nova pessoa, ainda bem, né? Que bom. Então fica a dica, eu acho que é uma estratégia bem legal de fazer para você se autoconhecer. Então, assim, essas ferramentas, elas podem ser aplicadas aqui, ó, para um projeto de uma empresa, para um autoconhecimento, para resolver um problema que eu tenho, né? Estou com um determinado problema, preciso resolver. O mapa mental, por exemplo, é uma ferramenta excelente para isso, né? Fazer um mapa mental assim, eu puxo lá setas, eu identifico um problema que eu estou tendo, né? Ó, aqui o mapa mental. O mapa mental foi criado pelo Tony Buzan, eu não sei se foi em 2010, exatamente. Eu acho que já aqui é a referência só, né? Acho que foi, não, faz tempo. Agora tô me lembrando. Faz mais tempo, que é só referência. E ele tem como um enfoque ali, né, elaboração de um diagrama. Então, eu vou fazer uma série, eu posso colocar palavras, ideias, tarefas. Se eu estou pensando em um produto, por exemplo, eu posso pensar em materiais, cores, texturas, funcionalidades. Se eu estou pensando, né, como eu dei o exemplo de estou organizando um aplicativo, que cores vai ter, né, que ferramentas vai ter, que links eu vou ter ali, né, eu vou organizando isso. E aqui tem um exemplo de um feito manualmente, de uma forma mais artística, com desenho, pintura ali, foi feito de uma forma mais solta, assim, né? Mas existem também, ó, o tema era arte e design. Existe também aplicativos que fazem isso, então você só vai preenchendo, tá? Você coloca o tema ali, vamos por, papelaria escolar, e aí eu vou puxando coisas que eu preciso resolver, e pode ser a partir do brainstorming, né? A partir do que eu levantei naquela ferramenta, eu posso aplicar no mapa mental. Também posso fazer um mapa mental pessoal. Se eu quero resolver uma questão minha, acho legal trazer esse outro ponto de vista para que vocês adotem essas ferramentas no dia a dia, para diversas coisas. Me mudar de cidade. Será que eu me mudo de cidade? Prós, contras, vantagens, meus objetivos, né? Eu vou fazendo ali. Eu gosto de fazer todo ano o mapa mental do ano. Eu coloco lá 2025, ali eu coloco financeiro, saúde, profissional, acadêmico, meus objetivos pessoais, né? E aí eu vou puxando setas e vou fazendo, eu gosto de fazer manualmente mesmo. Então são ferramentas que eu posso usar tanto no profissional quanto no pessoal, que é legal eu trazer para minha vida, incorporar para minha vida também, né? E aí tem essa ferramenta que eu gosto muito, que é do Seis Chapéus, que é uma ferramenta ali do Eduardo Bono. E é uma ferramenta que vai ajudar a observar um problema a partir de diversos pontos de vista. Então, ela pode ser aplicada em, né, para ser aplicada em grupo, pode ser aplicada sozinho, mas é mais difícil, né? Como é que eu vou articular tantas ideias ao mesmo tempo, né? Tantos pontos de vista ao mesmo tempo. Mas, quando aplicado ali em grupo, cada pessoa vai assumir um papel. Não quer dizer que que eu vou colocar o chapéu daquela cor. Não, eu vou assumir um papel ali, né? Por exemplo, se eu fiquei com o azul, eu estou ali, né, no controle, o branco, fatos, amarelo, benefícios, preto, críticas, vermelho, sentimentos, verde, ideias. Então, por exemplo, estou criando lá meu aplicativo e eu encontrei um desafio que eu não sei se eu coloco um robô para responder os clientes ou se eu coloco uma pessoa, né, um funcionário para responder. E aí, cada pessoa ali vai
ficar encarregada de apresentar uma perspectiva. Então, o azul, ele vai ser o facilitador, ele vai organizar, ele vai trazer o problema, né, do que está acontecendo. O branco vai apresentar fatos, né, relatar os fatos, informações relacionadas àquela situação de forma neutra. Olha, né, existe isso sobre o uso de IA para responder, né, existe esse outro lado, vai trazer o que existe, como isso pode ser feito, né, por exemplo. O amarelo vai trazer os benefícios, olha, o uso do IA é muito bom, porque vai economizar, né? Não vai ter que pagar um funcionário, é mais prático, né? Vai trazer ali as suas informações. O preto vai trazer as críticas, né? Vai falar, olha, isso não funciona, as pessoas reclamam, às vezes, se isso não for bem feito, né? Se isso for bem feito, ok, mas se não for bem feito, não vai dar certo, né? E vai criticar. O vermelho vai trazer as emoções ali, ó, né? Positivas e negativas. Então vai falar, olha, o uso de IA é ruim porque torna o atendimento muito impessoal, não vai dar certo, é muito melhor falar com uma pessoa com quem eu posso contar, eu posso tirar minha dúvida. Né? O professor está fantasiando aqui uma situação, tá? Mas seria mais ou menos assim. E o verde vai trazer ideias, né? Então, de repente, o verde vai dizer, olha, ele vai ficar encarregado de pensar nessas ideias, né? Vamos falar assim, olha, e se a gente tivesse as duas coisas, né? A gente tivesse a IA para fazer esse pré-atendimento e resolver coisas mais simples, mas tivesse também a possibilidade de falar com uma pessoa, um funcionário que já talvez esteja na empresa e que tem algum horário ali que ele pode responder essas mensagens, tirar essas dúvidas. Então, veja, uma forma de olhar para um problema de diversos pontos de vista a fim de tentar encontrar uma solução. Então, é uma técnica bem interessante, eu acho super legal. Para fazer sozinho é um pouco mais difícil, né? E aí eu tenho o Scamper também, que é uma forma ali de olhar para um problema, né? De diversas formas, né? Então, eu vou pegar ali, por exemplo, uma das coisas que eu levantei no brainstorming, eu posso aplicar aqui. E aí tem esses verbos, né? Arranjar, eu vou reorganizar, né? Isso, substituir. De repente é um material que eu vou substituir, é um ingrediente, é um nome, é um processo. Combinar, né? Materiais, interesses, conceitos, vai depender do que você está colocando aqui, de qual é a questão que você está levantando, né? E aí adaptar, aumentar, arrumar, modificar, colocar outros usos, eliminar. Então, uma forma de você adaptar, por exemplo, uma ideia, adaptar uma questão que você está trabalhando dentro do seu projeto. Tá? Bom, e aí a gente tem também outra coisa que é levantada ali como as bases, né? A colaboração. Então, a gente viu empatia, criatividade, colaboração. Então, dentro da ideia de colaboração, né, vai focar muito nessa visão colaborativa, no senso de responsabilidade coletiva, porque é um desafio, né, trabalhar em equipe. Às vezes a pessoa não tem essa expertise de trabalhar em equipe, isso vai ter que ser trabalhado também. Quando a gente está junto, é muito mais proveitoso, pensando em criatividade, né? A própria ferramenta do brainstorming, ela é feita em grupo, ela vai ter mais ideias, ela vai gerar mais soluções. E também quando eu penso em ideias, né, quando eu estou conversando com alguém, às vezes eu tenho um insight, às vezes a pessoa me fala algo, me traz um insight. Então, a parte de trabalhar em grupo, nessas áreas criativas, é muito importante. E precisa saber fazer isso, né, porque às vezes fica aquela sensação, né, de que a ideia é minha. Não, mas a ideia às vezes é do grupo, é coletiva. Então, tudo isso deve ser trabalhado. E aí o livro vai comentar um pouco sobre isso, né, que essa colaboração é importante, vai favorecer a equipe, né? E que dificilmente uma empresa vai inovar sem que as pessoas colaborem e compartilhem as responsabilidades na execução das tarefas, porque cada um precisa fazer a sua parte para que as coisas funcionem como uma engrenagem. E todo mundo vai ter responsabilidade nisso também, né? Nesse projeto e tudo mais. E aí o Design Thinking, né? O Design Thinking, a colaboração auxilia as equipes a superar alguns problemas que vão surgindo ao longo do processo. Porque, de repente, eu não sei como resolver, mas um colega sabe, de repente, a partir da aplicação de uma ferramenta, de um mapa mental, de um Scamper, né? Aquilo pode ser desenrolado, mas é um fator muito importante mesmo, a ideia de colaboração. E aí, chegando, né, quase ao final aí da nossa aula, resumindo um pouco o que a gente viu, é muito importante essa interconexão entre empatia, mapa da empatia, que eu, né, não comentei ali, mas tem o mapa da eu comentei, né, no mapa da empatia. Eu não trouxe ele, mas eu comentei.
criatividade, colaboração. Então, tudo isso no contexto do design thinking e da cocriação, que a gente viu na nossa primeira aula, ressalta a importância desses elementos no processo de inovação. Então, é a partir desses caminhos que a gente consegue inovar, considerando tudo isso, né? A empatia, considerando o design centrado no usuário, a criatividade, como eu comentei, entendendo como ela funciona, entendendo o que é inovação, como é o conceito de inovação, a ideia de colaboração, que a gente acabou de comentar, né, de equipe, de trabalho em equipe, dos papéis que eu tenho dentro ali, né, dessa equipe, do que eu preciso fazer, de trabalhar como uma engrenagem, de ter insights juntos, né, levantar essas ideias. E é possível evidenciar que a combinação desses elementos forma um alicerce sólido para as abordagens de design centradas no usuário, impulsionando a inovação e a cocriação eficazes. Então, são coisas bem ligadas, né, que a gente tem falado do design thinking, a cocriação e a inovação, e a gente viu isso na primeira aula também. E aí, considerando isso, né, Brown vai falar sobre a aplicação do design thinking em empresas e ele vai ressaltar alguns aspectos que são importantes ali da inovação, que é a inspiração, a ideação e a implementação. E a inspiração, ideação e implementação, elas cabem exatamente dentro do processo criativo, como eu comentei, né? Que é essa identificação do problema, o momento ali de incubação, iluminação na ideação, a implementação, que vem da verificação, da prototipagem. E a gente vai aprofundar mais isso na nossa última aula, né? Trazendo um exemplo mais claro para a gente ver como aplicar isso também. Então, o Design Thinking oferece um método e um conjunto de ferramentas ou práticas que podem auxiliar os profissionais de qualquer área, né? A gente fala designers, porque a gente está falando de design, mas de qualquer área criativa a solucionar problemas e inovar. E aí, para finalizar, eu trouxe essa imagem também, que parece que, né, o Design Thinking, ele ocorre de uma forma super tranquila, né? Ó, né, tem um momento ali de inspiração inicial, vou observar, entender, né? Vou fazer uma imersão ali no problema, uma pesquisa desk, eu vou me organizar. Aí eu tenho a parte da minha ideação, que eu vou ter um brainstorm, eu vou aplicar ferramentas para ter as minhas ideias. Aí tem a parte de testar isso, né? A prototipagem, a parte dali, né? Essas duas últimas, mais a última, né? De implementar isso, de ver como é que isso vai funcionar. E, na verdade, não, né? Ele não é linear. Na teoria, a gente aprende por etapas, mas ele é essa coisa mais caótica, na realidade, assim como o processo criativo, não é linear. As coisas vão acontecendo e a gente tem que voltar para a primeira etapa, né? Não deu certo na prototipagem, vamos voltar para a ideação. Ah, mas o meu problema não está bem definido, vamos voltar para tentar entender esse problema. Então é legal observar isso, né? Que parece que é tudo muito simples, muito linear, mas quando a gente coloca isso em prática, isso pode ser um pouco caótico também, né? E aí entender que não tem um começo, meio e fim. Em algum momento eu posso ter que retornar para o começo, para o meio, e por aí vai, né? Ter que voltar para uma etapa anterior ou para todas as etapas. Então, isso é bem importante ter em mente. Então, quero agradecer vocês pela nossa terceira aula. Essas foram as nossas referências dos slides e também o nosso livro, né? Algumas coisas do livro. Quero desejar bons estudos para vocês e